Vamos lá. Lembrando que essa live vai ficar salva, né? Deixaremos ela salva e aí as pessoas poderão depois ouvi-la, assisti-la, né? Queremos dar já boas-vindas, receber aqui com muito carinho as pessoas que estão adentrando. Sejam bem-vindos. Logo, logo estamos já iniciando aqui uma conversa rápida, sucinta. Estamos aqui hoje para promover aí uma reflexão, né? Aproveitando esse dia, que é o dia que celebra-se aqui no Brasil, o Dia da Criança. Então, nós vamos aproveitar este dia. E hoje nós estamos aqui com a Ana, dona Ana Pinheiro. Dona Ana Pinheiro é a entrevistadora. Ela fará entrevistas, interrogações, e nós, na medida do possível, faremos aí as respostas, claro, dentro daquilo que podemos, né, responder. Queremos agradecer os irmãos aí do Pará, os irmãos do Pará, irmão Moisés, e mais algumas pessoas adentrando. Forte abraço, saudações em Cristo Jesus ao povo paraense, em especial a cidade de Tucuruí, cidade do Tucuruí. Tucuruí tem um sol só para ela, cidade quente, mas uma boa cidade, uma cidade muito boa. Vamos lá, vamos iniciar nossa live no dia 12 de outubro, né? 12 de outubro de 2023. Nós marcamos precisamente às 18 horas e 30 minutos, já são 18 horas e 32 minutos. Vamos entrar já definitivamente para nós conversarmos, e hoje é uma conversa, um bate-papo. Aqui de um lado está o seu irmão em Cristo Jesus, pastor e professor Wellington Carvalho. Do outro lado está dona Ana Pinheiro. Dona Ana aí tem um currículo bastante extenso, e Deus seja louvado por isso. Bem-vinda, irmã Ana. Diga-se de passagem, minha esposa, graças a Deus por isso. Seja bem-vinda. Suas palavras iniciais. Olá, boa noite a todos. Boa noite, pastor Wellington, professor, meu esposo. Boa noite aos queridos irmãos, amigos que já estão participando conosco. Reforço aí a saudação aos amigos e irmãos que estão em Tucuruí, em Belém, em São Luís, em São Paulo. Sejam todos bem-vindos para esse nosso bate-papo nesta noite. Muito bem. Hoje... Vamos lá, desculpe. Que é ao vivo. Então, hoje nós estamos comemorando aí em território nacional o Dia das Crianças, uma data especial, uma data alegre, uma data divertida, diga-se de passagem. Mas aí, de repente, alguém pergunta assim, quando foi instituído, ou como foi instituído o Dia das Crianças no âmbito do território nacional? Bom, nós trouxemos aqui um pequeno recorte histórico. O Dia das Crianças ele foi institucionalizado no Brasil no ano de 1924, quando o Brasil ainda era a Primeira República. A Primeira República, ela foi um período da política do café com leite, em que os presidentes eles eram escolhidos dentre os estados ali mais ricos do país na época, por exemplo, Minas Gerais, São Paulo. E nessa época, o presidente era Arthur Bernardes. Então, assim, quando nós olhamos para o cenário mundial naquela época, o mundo tinha acabado de sair da Primeira Grande Guerra. E o cenário mundial era devastador. Inclusive, milhares de crianças nessa época, elas tinham ficado abandonadas e desamparadas. Então, muitas nações, ao perceberem, ao se darem conta da situação das crianças, eles tiveram a solidariedade, a preocupação de pautarem discussões em várias nações, se mobilizando no sentido de pautarem estudos e políticas para o direito e o desenvolvimento da criança, no seu aspecto físico, cognitivo e social. Bom, um desses encontros, que eram conferências, na verdade, um desses encontros aconteceu em território nacional, em 1923, na cidade do Rio de Janeiro, que foi a terceira Conferência Sul-Americana da Criança. Então, na época da realização dessa conferência, o então deputado Galdino do Vale Filho, ele propôs um projeto
para que no âmbito federal se comemorasse o dia da festa da criança. Ele se sentiu muito mobilizado com tudo isso. Então, em 1924, com o decreto 4.867, precisamente na data de 5 de novembro, ficou institucionalizado o seguinte, eu vou ler para vocês. Fica instituído o dia 12 de outubro para dar lugar, em todo o território nacional, à festa da criança. Mas, apesar disso, o movimento ele não ganhou força e popularidade logo de início. Somente em 1950, com propagandas publicitárias de empresas como a Estrela, quem é que não se lembra aí dos brinquedos Estrela? E também da Johnson Johnson, foi somente com essas propagandas publicitárias é que a data e o movimento do Dia da Festa da Criança ganhou popularidade. Né? Então, isso é muito interessante nós sabermos um pouquinho aí, nesse pequeno recorte histórico, para nós sabermos como foi instituído o Dia da Criança em âmbito nacional. Como já dissemos, é um dia festivo, é um dia alegre, é um dia divertido. Bom, com base nisso, né, considerando que a criança é um ser, e é um ser pleno, que se desenvolve, que precisa de todas as condições necessárias para se desenvolver, e logo é portadora de direitos também, nós vamos pautar aqui a nossa conversa com base nisso. E as crianças, todos nós sabemos que elas são filhos e filhas. Então, se são filhos e filhas, nós vamos pautar nossa conversa daqui para frente dentro desse termo filho. E o nosso bate-papo, falando sobre filhos, vai estar dentro da perspectiva bíblica e da cultura judaica. Por isso está aqui conosco o pastor e professor Wellio, e aí nós vamos pautar nossa conversa daqui para frente. Antes disso, nós gostaríamos já de deixar aqui registrado nosso sincero respeito e consideração por todas as crianças, seja em território nacional, seja fora dele. Por quê? Porque ultimamente nós temos visto, e com muita tristeza, inclusive, quanto as crianças têm sofrido maus tratos e violência de toda espécie, inclusive com os últimos acontecimentos ali no Oriente Médio, muitas crianças têm sido vítimas, né? Então isso é muito triste, isso nos deixa um pesar, e nós deixamos registrado aqui nossa consideração, nossos sentimentos pelas famílias e o nosso respeito pelas crianças e pelas famílias em todo lugar do mundo. Bom, então, voltando ao nosso tema, nós vamos falar sobre filhos na perspectiva bíblica e dentro da cultura judaica. Então, pergunto ao professor pastor Wellio. Professor, numa perspectiva bíblica e olhando para a cultura judaica, como se constrói o termo filho e o que esse termo significa para a gente? Muito bem. Excelente pergunta, né? Essa pergunta ela é intrigante e nos leva a pensar um pouquinho. Dito isto, vou até tomar água para poder responder essa pergunta. Estou tomando aqui uma água abençoada. A todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus que estão aí, sejam todos bem-vindos mais uma vez em Cristo Jesus. Bem, a pergunta é sobre como é construído o termo filho dentro da construção da língua, né? Da língua dos patriarcas, da língua dos profetas, diga-se de passagem, dentro da língua hebraica, como que esse termo, né, é construído. Nós devemos atentar para esse termo de duas formas. Primeiro, no seu sentido fonético, né, o som desta expressão, como que ele é pronunciado. Segundo, o sentido escrito. O sentido pronunciado desta palavra, foneticamente, é ben. E aí a gente pronuncia assim com os lábios fechados mesmo, né? Ben. Então o M aí, ele fecha, né? Ben. Então esse é o termo que se usa para filho. Como se escreve isso na língua hebraica? Se escreve com duas consoantes. A segunda consoante do Aleph Bet e a 14ª consoante do Aleph Bet, que é o Bet, propriamente dito, e o Nun. Então, quando nós juntamos essas duas consoantes, dá a expressão, o som de Ben, que significa filho. Interessante é que na língua hebraica há uma riqueza não só de significado, mas de valor. Eles dizem, né, os judeus ortodoxos e o não ortodoxo, eles afirmam que essa é a língua de Deus para com o homem,
e nela está escondido riquezas, não só do conhecimento, mas de espiritualidade. E é baseado nisso que a gente aprende que devemos ultrapassar além da escrita, além da letra, irmos para a essência, o que ela procura transmitir. Vamos lá. A segunda letra do Aleph Beit, que é o Beit, que para nós é o B, né? Esse B de Ben, significa casa, habitação, moradia. E a 14ª letra, que é o Nun, que para nós é o N, ele traz a ideia de crescimento, fertilidade e felicidade. Então, a junção dessas duas consoantes, Beit e Nun, traz a ideia de felicidade do lar, crescimento do lar, fertilidade no lar. Por isso que a gente diz que uma casa sem criança é uma casa triste. E para os judeus isso faz total sentido, porque a alegria de uma casa é as crianças correndo de um lado para o outro. E eles tiram essa ideia é oriunda da construção do nome Ben. Só que esse termo Ben, irmã Ana, ela vai um pouco mais além. Ele é extensivo. Ele não só fica restrito à criança que nasce. O termo Ben, a gente pode utilizá-lo dentro da cultura e da religião. Nós podemos utilizá-lo de 3 formas. Quais são elas? Vamos lá. Primeiro, o termo filho, que é Ben, nós podemos usá-lo no termo de nomeação. Quando um pai vai dar nome ao seu filho. E ali tem toda uma construção em cima disso. Poderíamos falar, por exemplo, quando Jacó nasceu um dos seus filhos, e ele deu o nome de Benjamim, né, que é Benjamim. Então, veja que ali a expressão é Ben no início, Jamim, que é a segunda construção. Esse nome, Benjamim, significa filho da minha mão direita, ou filho da mão direita. Então, a gente percebe aí a primeira utilização do termo filho, no sentido de nomeação. O segundo está no sentido de filiação espiritual. Né? Nesse sentido, a gente aprende uma nova relação, né? A relação da criança, ou do ser humano para com Adonai, para com Deus. A gente vê muito isso, né? A Bíblia traz esse sentido quando traz o termo Ben Adam. Então, Ben Adam, que significa filho do homem. Então, o filho do homem aí é uma figura messiânica, aplicado como título a Yoshua, a Jesus. Olha que coisa interessante. E terceiro, a expressão filho pode ser usada como genealogia e herança. Dentro das narrativas históricas bíblicas, nós encontramos diversos, né, traços que mostram essa genealogia e herança na cultura judaica. Abraão gerou Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera José, e lá na frente Deus vai se intitular como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O que significa? Que o Deus é o Deus da genealogia, Deus é o Deus da história. Então fica aí essa sinalização aí para a primeira pergunta. Muito bem, muito obrigada. Muito interessante a construção do termo e o seu significado. Né? Nós vemos aí que é uma riqueza de detalhes. Bom, então assim, quando nós olhamos para o cenário das famílias em si, principalmente para nós no Ocidente, é muito comum nos dias de hoje nós vermos a busca desenfreada por bens materiais, por sucesso, posições, status. Bom, e isso tem, essa busca, né, que tem como base o consumismo exagerado, essa busca ela tem relegado a família e os valores éticos a uma condição de marginalização e desvalorização. Bom, e isso tem comprometido, inclusive, a criação dos filhos. Logo, também compromete a saúde da unidade familiar. E assim, quando nós olhamos para a cultura judaica e o olhar que eles têm, o significado que eles dão para a família, a família tem um alto valor. Eles consideram a família como algo de muita estima. Inclusive, para eles, o lar é um lugar sagrado, é o santuário deles, certo? E isso é muito interessante. Por exemplo, quando nós vamos quando nós lemos o Salmo 127, por exemplo, versículos 3, 4 e 5, nós vamos ler ali que o salmista, ele coloca que os filhos, eles são herança, mas que eles também são flechas na mão do guerreiro. E dentro
da cultura judaica, na perspectiva da família, os judeus consideram os filhos como bênção, como presente, como dádiva. Então, com base nisso, eu gostaria que você comentasse essa questão para a gente e também comentasse acerca desses versículos do Salmo 127. Muito bem. Vamos lá. O Salmo 127, ele está dentro do que a Bíblia hebraica vai chamar de poesia hebraica. A classificação dele é a poesia, né? Nós sabemos que a Bíblia hebraica ela se divide apenas ou somente em três partes: a Torá, que é a lei, os profetas e os escritos. Então, a gente observa isso, e quando a gente olha para o Salmo 127, o primeiro ponto é que a gente entende que na classificação dos salmos, do Salmo 120 ao Salmo 134, foi classificado como salmos da romagem, ou dos degraus, ou da peregrinação, que são os salmos que eram cantados e que são ainda cantados quando se visitam a grande cidade, a cidade do grande rei, a Jerusalém, para a celebração das festas anuais. Então, quando a peregrinação está em direção a Jerusalém, eles celebram cantando ao Eterno um destes salmos. E no Salmo 127, nós temos aí uma riqueza, né? Porque o Salmo 127 traz a ideia da presença de Deus, não é? Os aspectos essenciais da vida e como obter sucesso. Essa é a ideia do Salmo 127. E ali, no Salmo 127, a gente encontra a sabedoria, que celebra o lar seguro, uma família numerosa e todos esses conjuntos visto como presentes de Deus ou de Adonai. Mas a proposta e a pergunta é para que se explique esse termo heranças do Senhor, que são os filhos, e flechas na mão do guerreiro. Não é? Interessante isso. Nós temos que olhar o Salmo 127 dentro da visão agrícola. Quando nós enxergamos isso dentro da visão agrícola, nós vamos entender que este termo herança do Senhor diz respeito aos pais que tinham muitos filhos. E por ter muitos filhos, eles logo teriam muitos trabalhadores no campo. E aí, aplicando isso, claro, esses agricultores teriam um melhor rendimento, poderia adquirir mais terra porque teria maior mão de obra e o valor monetário seria concentrado para uma única casa. Então, aí já traz a ideia dos filhos serem a herança do Senhor, porque toda a terra conquistada, sendo trabalhada pelos próprios filhos, tornavam-se propriedade dos filhos no futuro. E aí o termo herança. Então, essa visão agrícola, ela faz todo sentido aí. Segundo, o que nós olhamos como flechas na mão do guerreiro, e aí nós podemos observar que aqui há uma linguagem metafórica, que há uma metáfora nessa fala, né, do salmista. Ele vai colocar o guerreiro aí como o pai é o guerreiro, o arco que o pai vai usar, o arco é os ensinos, as instruções, os exemplos de vida, a aljava que esse guerreiro carrega é a casa e as flechas são os filhos. Então nós temos uma figura aí bem interessante, né? Bem interessante. O guerreiro é o pai, né? As flechas são os filhos, a aljava é a casa, o arco são as instruções, o ensino e tudo mais. Baseado nisso, a gente observa que diz o texto de que este guerreiro tira da sua aljava uma das flechas e atira. E aí o salmista pega emprestado essa ideia e diz que os filhos são como flechas na mão do guerreiro, ou seja, atirado. Interessante é que toda flecha ela era preparada pelo próprio guerreiro. Ela era construída e preparada pelo próprio guerreiro. A flecha representando o filho, o guerreiro representando o pai, fica entendido de que esse filho será projetado para o futuro, para uma vida solitária, para uma vida sozinho. Entretanto, os pais preparam este filho. Prepara onde? Prepara este filho no interior da casa. Então, ele vai tirar do interior da casa, da aljava, essa flecha para projetar para o mundo, para o futuro. E aí, a gente observa uma interessante, né? Porque dentro deste arcabouço de entendimento, de ensinamento e de tudo mais, a gente vai entender que o lar, como você mesmo disse, é um lugar de treinamento entre pai e filho.
né? Os pais têm essa primazia. Inclusive, no Shabat, ou seja, no sábado, os pais reservam todo sábado um momento especial dentro do lar. Esse momento especial diz respeito a cânticos, estudo da Torá, refeições específicas, reunido com a família. Então, é na mesa que se conversa sobre o futuro, sobre a lei de Deus, sobre as instruções, sobre a vida. E aí, nesse momento, está sendo uma construção dessa flecha. A flecha está sendo modelada. A flecha está sendo preparada, porque daqui a pouco ela será lançada, porque ela é a herança do Senhor. Muito interessante essa questão aí, não é? Sim, é muito interessante. E quando nós vemos essa construção do salmista e a figura que ele usa, que a flecha é lançada, então nós temos aí uma projeção. Correto. Só que, dentro da projeção, nós também vemos, percebemos e entendemos que há uma preparação antes da projeção. Então, essa preparação, ela nos remete à questão da educação, da formação, do trabalhar, do cuidado. Então, assim, nesse sentido, no sentido de educação, por exemplo, nós vemos que os judeus, eles têm todo uns pilares ali, que são valores básicos para a educação dos filhos. E isso é muito interessante. Então, assim, ao projetar essa flecha, ao preparar essa flecha, que são os filhos, para o mundo, para viver, para a sociedade, eles precisam estar prontos, eles precisam estar preparados, no sentido físico, no sentido intelectual, no sentido emocional, no sentido de valores. Então, assim, dentro da cultura judaica, quais são os valores basilares que eles utilizam para preparar essas flechas para serem projetadas? Ou seja, para preparar, educar os seus filhos para a sociedade. Vamos lá. Os valores basilares, né? Toda a estrutura, toda a fundamentação que os pais usam no sentido de educar os seus filhos, primeiro é o conhecimento e a vivência com o Eterno, com Adonai. O primeiro aspecto, isso é inegociável. Né? É o Eterno, é família e depois é depois. Então, primeiro é sempre o Eterno. É nesse aspecto que eles já se preocupam com isso. Só que tem aí um antecessor a toda essa história, essa construção, que os pais têm uma responsabilidade enorme no quesito de preparar esses filhos. Qual que era a responsabilidade? Todo pai judeu que preza-se pela educação do seu filho, ele já tem uma responsabilidade de obedecer algumas ordens do Eterno. Uma delas está lá em Deuteronômio, capítulo de número 6, e o versículo de número 4 até o versículo de número 7. Eu vou ler. Diz o texto: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Versículo 7. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Observe que a construção do texto, como eu sempre falo, nós lemos a Bíblia de forma linear, não alteramos a ordem natural do que a Bíblia já foi escrita. O versículo de número 4 é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então, todo pai precisa primeiro ouvir ao Senhor, precisa ouvir a Deus. Então, todo pai presta um culto a Deus, um relacionamento, uma vivência. Segundo, todo pai precisa amar ao Senhor, porque o texto diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Então, o pai ouve o Senhor, o pai ama o Senhor. No versículo 5, o pai guarda as palavras do Senhor no coração. Mediante essas três obrigações que o pai cumpre, ele está habilitado a cumprir o versículo 7. Que o versículo 7 é: ensinarás a teus filhos. Então, quando a gente
gente ouve o Senhor, quando nós amamos ao Senhor, quando guardamos a palavra do Senhor, estamos habilitados a ensinar os filhos. Aí no versículo 7 ensina os teus filhos, delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Ficamos imaginando, não vai ser enfadonho esse ensino? Cansativo? Porque falarás dela sentado, falarás dela andando, falarás dela deitado, falarás dela levantando. Então, é o tempo todo falando? Sim, é o tempo todo falando, mas aqui não é a construção de palavras, não é o falar no sentido de balbuciar. Aqui é exemplo de vida. Porque o filho vai estar próximo ao pai, vai andar com o pai, e o pai vivendo o quê? O que ele ouviu do Senhor, o amor que ele sente pelo Senhor, a palavra que ele guarda no coração do Senhor, o filho vai observar. E filho, a gente sabe que aprende, principalmente quando está na sua tenra idade, aprende pelo exemplo. Então, todo judeu sabe disso. Então, ele exemplifica com a vida os ensinos de Adonai, os ensinos do Eterno. E aí os filhos passam a vivenciar isso que os pais estão ensinando. Diga-se de passagem que há uma fala de um rabino chamado Yehuda Ben. Yehuda Ben diz o seguinte: toda criança judia, aos 5 anos de idade, ela inicia os estudos da Torá. A Torá é a lei, os 5 livros que Moisés escreveu: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, aos 5 anos de idade, a criança inicia seu estudo na lei, na Torá. Aos 10 anos de idade, o filho começa a estudar a Mishnah. O que era a Mishnah? A Mishnah era as explicações orais da lei. Então, aos 10 anos, ele começa. Veja que aos 5 é o estudo da lei, aos 10 é o estudo das instruções dos sábios, aos 12 anos, eles passavam pelas observações das mitzvot, ou mitzvah. Que é isso? São os mandamentos, as leis. E nesse período é que a criança passa por um processo chamado bar mitzvah, que é quando ele passa por uma cerimônia para dizer que ele pode dar sequência aos estudos. Pois bem, dito isto, quando ele chega aos 15 anos de idade, ele começa a estudar o Talmud. O Talmud é a reunião de todos os ensinos dos sábios de Israel, onde tem a Guemará e tem a Mishnah. Então, a reunião de todos esses estudos é entregue para a criança ler a partir dos 15 anos de idade. E quando ele chega na idade de 30 anos, é quando o pai ou toda a composição de educação, que são os sábios rabinos, diz que essa criança alcançou a força máxima. Ou seja, chegou o momento dele exercitar tudo o que aprendeu. É dito isto que a gente entende por que na Bíblia os homens que tiveram ministério público iniciaram aos 30 anos. Porque aos 30 anos é quando os judeus dizem que você alcança a força máxima, ou seja, os estudos completos para poder propagar aí afora. É interessante, porque se nós associarmos isso com o que nós lemos no Salmo 127, é o momento, então, que a flecha está pronta para ser retirada da aljava, que é o lar, que é a casa, e ser lançada pelo guerreiro, os pais, exatamente, né? Sendo projetada para refletir e viver lá fora tudo aquilo que aprendeu. Então, assim, os valores basilares da educação dos filhos na cultura judaica é muito interessante, nos desperta, porque tem como base principal os ensinamentos de Deus, do Eterno, a palavra de Deus. Então, isso é muito interessante. E assim, nós já estamos nos encaminhando aí para o final desse nosso bate-papo, né? Que foi um bate-papo bem rápido, porém muito proveitoso. Muitas informações preciosas, inclusive, que nós podemos absorver e praticar com os nossos filhos nos nossos lares. Bom, então assim, como nós já estamos nos encaminhando aí para o nosso final, eu gostaria que você fizesse aí suas considerações finais, inclusive trazendo uma palavra direcionada para os pais, as mães que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo, mas também uma palavra aos filhos que nos ouvem. Então, faça suas considerações finais. Vamos lá. Aos pais, né, que tenham preocupações de perpetuar seus ensinos, bem como perpetuar a sua genealogia ou deixar um legado no mundo, que gaste tempo
com os filhos, no sentido da educação, do entrosamento, da conversa. E não é gastar um tempo apenas de entretenimento, mas um tempo de qualidade, um tempo proveitoso, um tempo de resultados positivos. Do outro lado, a gente percebe que e pede que os pais, com esse tempo, visem uma coisa: tornar esse filho cada dia melhor. Tornar esse filho cada dia melhor. Melhor como humano, melhor como cidadão, porque ele vai ser projetado numa sociedade. Então, melhor como humano, melhor como cidadão, precisa essa criança ser projetada. A respeito dos filhos, que atentem aos ensinos dos vossos pais, sigam as orientações dos vossos pais, sejam felizes e a sua alma viverá, como diz a palavra de Deus. É isso aí. Então, veja, os irmãos que chegaram agora, né, quem está chegando agora, me parece aqui que está chegando o mestre Gessé. Mestre Gessé, um forte abraço. Gessé está ali em Belém do Pará. Gessé é um mestre, né? Um mestre. Aí é doutor em teologia, o homem tem um currículo invejável. Então, os irmãos que chegaram agora, apenas fazendo uma recapitulação do que nós tratamos. Nós tratamos do termo filho na sua construção hebraica, que é ben. Tratamos do uso desse termo filho dentro da cultura e da religião, entra como nomeação, filiação espiritual, genealogia e herança. Segundo, tratamos sobre o que significa a herança do Senhor no Salmo 127, o que são as flechas na mão do guerreiro no Salmo 127. Falamos agora quais são os valores basilares que um judeu usa na construção de uma criança bem-sucedida para o mundo. E, por último, deixamos as nossas considerações aos pais que nos acompanharam até aqui. E esse vídeo vai ficar aí, nessa live, vai ficar disponível para ser ouvida, assistida, quantas vezes forem necessário. É isso aí, querida Ana. O nosso bate-papo está chegando ao fim. Foi rápido, sucinto, ligeiro. Outros virão, né? Virão outros. Sim. Virão outros, com as temáticas mais envolventes, com os assuntos mais, não é, acalorados. Trataremos aí de alguns assuntos muito bons. Logo, logo teremos novidade aí. E eu já aproveito, antes de nós fazermos uma oração para encerrar, eu aproveito para convidar aos que nos assistiram, nos acompanharam até aqui, para, quando nós disponibilizarmos a live, vamos colocar o link ali no canal do pastor e professor Wellington, meu querido esposo, e aí nós vamos deixar disponível para quem quiser acompanhar, seguir e ser notificado ali dos próximos vídeos que nós disponibilizaremos. Então, Exatamente. nesse momento, a gente vai fazer uma oração e eu já deixo aí a seu cargo para a gente encerrar. Ok. Oremos ao Senhor, né? Vamos orar ao Eterno. Baruch Hashem Adonai. Bendito és tu, ó Senhor, e o teu nome eternamente. Bendito é o Senhor no céu, bendito é o Senhor na terra. Glorificamos ao Senhor pelo privilégio da vida. O Senhor é o doador da vida. Te louvamos pela provisão. O Senhor é um Deus provedor. Te louvamos pela oportunidade. O Senhor é aquele que promove todas as coisas. Neste início de noite, já virando a noite, Senhor, nós queremos pedir ao Senhor que abençoe não somente a terra brasileira, mas também abençoe a terra de Israel, bem como Jerusalém. Que o Senhor dê graça ao teu povo, à tua nação. Que o Senhor abençoe os palestinos, os nossos irmãos. Senhor, que o Senhor traga paz a este mundo. Nós pedimos de igual modo que neste dia que foi celebrado e ainda está sendo celebrado o Dia das Crianças, aqui no Brasil, que o Senhor abençoe os pais com sabedoria e inteligência, para que criem seus filhos no segundo caminho do Senhor, para que abençoe os filhos com a bênção da obediência e que eles possam reverenciar os seus pais e seguir os seus ensinamentos. Quanto a nós, rogamos a tua proteção, rogamos a tua bênção sobre nós e sobre a tua igreja na face da terra. Assim, nos despedimos num preciosíssimo nome de Jesus, o Cristo. Amém. 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 Até a próxima. Amém. Me despeço por aqui. Amém. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo. Amém.